Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Thales Zanussi. Thales já ajudou a avaliar empresas bilionárias, ele já participou de projetos gigantes e hoje ele está à frente de uma companhia que impacta em muitas empresas no mercado. Thales, prazer ter você aqui com a gente. Antes de entrar nas perguntas mais cabeludas, se apresenta aí rapidinho para o pessoal te conhecer, ter uma ideia da sua trajetória. Quem que é o Thales? Ô William, primeiro, muito obrigado por esse tempo, por esse espaço para a gente poder ter essa conversa. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Meu nome é Thales Zanussi, eu sou CEO e fundador do Mission. Eu tive uma carreira que teve bastante transformação ao longo dela. Eu comecei como empreendedor, depois eu passei a ser um executivo e voltei ao mundo dos empreendedores ao longo desse período, né? Eu tenho 40 anos e hoje lidero aqui o Mission Brasil, que é uma startup que está transformando o mercado de trabalho. Que legal, já vou querer saber mais detalhes dessa startup para entender, porque assim, eu acho que quando a gente entende o negócio da pessoa, a gente entende a pessoa, a gente entende sobre os valores. Pelo menos eu penso dessa forma. Hoje eu lidero a Upskill, que é uma empresa que visa melhorar a liderança, né, capacitar a liderança das empresas para que a liderança seja mais humana e focada em performance, não só focada em performance e desumana, né? E também não humana demais e não focada em performance, consiga um equilíbrio. Isso faz parte dos meus valores, de ajudar pessoas a prosperarem e se desenvolverem. Quando a gente for entender o seu negócio, a gente vai entender um bocado mais aí sobre você. Mas antes da gente chegar nessa parte da empresa, eu queria entender um pouquinho sobre você mesmo, né? O que você... Eu vi que você teve uma formação muito técnica, passou aí por consultorias pesadas, como você falou aí, né? Teve uma carreira executiva numa Big Four, e depois você voltou para o jogo do empreendedorismo, né? Isso foi natural? Teve alguma experiência que te forçou a mudar? O que você sentiu aí que fez você sair dessa área da área executiva para a área empreendedora novamente? Sim, eu acredito muito também que a gente tem esse período que a gente recebe e a gente devolve. E ao longo da minha vida, eu sou engenheiro de produção, formado pela Mauá, e eu sempre gostei muito de números. Eu comecei com mecatrônica, querendo fazer robô, e aí eu desisti no meio do caminho. Eu falei, não, é muito complicado, no Brasil não tem muitas áreas. Hoje teriam muitas, mas naquela época, há 20 anos atrás, não tinham muitas. E eu mudei para engenharia de produção. E nesse período eu já queria empreender. E eu vim de uma família no qual eu sou muito grato, principalmente ao meu pai, que sempre me incentivou e sempre incentivou todos da família a empreender com diversos tipos de negócios. Então eu comecei muito cedo, William, com 16 anos. Eu comecei administrando a fazenda do meu pai. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, ele ia lá e me jogava um monte de matriz de leite, de gado, para controlar toda essa parte de cria, recria, engorda, fazer inseminação artificial, FIV, enfim. Comecei administrando a fazenda lá com 16 anos e foi um baita aprendizado, né, porque é longe, é distante, assim, é outro mundo, assim. E aí eu fui na faculdade, aconteceu essa mudança de carreira e eu falei, não, eu preciso ir para o mercado, ver como as empresas funcionam, aprender para eu conseguir ajudar meu pai nas empresas dele e trazer know-how. E então lá na Deloitte, um grande amigo meu, que hoje é até nosso investidor, acabou me convidando, falou assim, olha, Thales, por que você não vem trabalhar aqui comigo na Deloitte na época, né? Então, para mim era o que eu estava procurando e eu fui. Acabei ficando lá 3 anos e meio. Foi uma grande escola, né? A gente entrou, na época, eu lembro, eram 400 pessoas, que eram os novos talentos. Era um programa muito amplo.
E foi uma oportunidade única de entrar em várias empresas e entender os processos, entender as dores e propor soluções e implementá-las também, muitas das vezes, para sanar essas dores. Então, eu acredito que essa passagem que eu tive ali foi uma grande escola e faz muito parte de quem eu sou hoje. Quando eu estava lá, depois de 3 anos e meio, a empresa da família, que é um BPO, um call center, naquela época estava sofrendo uma transformação de mercado, onde esse mercado estava sendo disruptado com muita inteligência artificial, muito atendimento automático, omnichannel, AI, e as empresas antigas, né, a empresa tinha 40 anos, tinha dificuldade de se atualizar e trazer essas tecnologias. E meu pai pediu, na época ele tinha passado por um problema de saúde um pouco complicado, ele falou, olha filho, está na hora de você voltar aqui e me ajudar. E aí eu falei, beleza então, né, ele teve um infarto, então foi bem complexo, e tinham 2.000 pessoas na empresa. E eu tinha apenas 24 anos, não sabia muito bem, eu brinco que eu sentei na cadeira de diretor, né, nessa empresa, na Intelserve, e eu demorei 2 anos para entender como que era ser um diretor, e fui fazer coaching, fui tentar me aprimorar para entender como que era aquele processo. Acabei ficando 6 anos na empresa, e dentre as minhas atribuições eu era o diretor que era responsável pelas áreas de suporte. Então toda a parte de financeira, tecnologia, administrativa, RH, então todas essas partes que não eram core, eu que administrava, tinha outros 2 diretores que administravam as áreas core. E dentre essas áreas eu tinha uma área que era uma área de inovação. E eu acabei criando 4 empresas nessa área. 2 delas existem até hoje. E uma que eu criei foi o Mission Brasil, que aí eu conto um pouquinho de como ele surgiu, mas eu me apaixonei. Foi o amor à primeira vista. Isso acontece no mundo dos negócios. Foi literalmente, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu falei, pai, seu funcionário é muito bom, cara, ele criou sua própria rescisão, eu falei pra ele, eu troco minha rescisão pela empresa, pela startup que eu criei, e ele falou, filho, se é isso que você quer, você é maluco, do meu ponto de vista, porque você não fatura nada, você não ganha nada, não sei como você vai sustentar, você é meio maluco, mas tá bom, você tem meu apoio. E hoje, olhando os últimos 8 anos de história do Mission, foi a melhor escolha, a mais arriscada que eu já tomei na minha vida, mas a melhor escolha que eu poderia ter feito. Hoje eu me sinto totalmente realizado com essa escolha e abriu capítulos que eu nem imaginava através dessa decisão aí de um processo. Então, é um pouco de como eu cheguei aqui e abracei de corpo e alma esse mundo do empreendedorismo. Eu vou pegar esse último gancho que você trouxe. Eu tenho algumas perguntas para fazer da tua história, mas eu pegar esse último gancho que você trouxe, você comentou comigo que você se apaixonou por essa empresa que você criou, por essa startup, que, quando você estava lá fazendo com 4 empresas lá de inovação, e aquilo mexeu com você. Por que essa empresa mexeu com você? Que tipo de valores que ela ativou em você que fez com que você falou, é isso que eu tenho que fazer? Porque não tem jeito, nós temos várias habilidades, a gente poderia trabalhar com qualquer coisa, essa é a grande verdade. Sim. Muitas pessoas têm dúvida, poxa, mas eu sigo esse caminho, você poderia fazer qualquer um. Qual deles vai te realizar mais? Né? E às vezes a gente só não olha para dentro, para os nossos valores, para aquilo, ou seja, as nossas qualidades, ou aquilo que a gente valoriza. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual o valor que tocou em você para você seguir com essa empresa? Ou que superpoder, que qualidade que você tinha na época que você falou, nossa, aqui eu vou conseguir expressar a minha melhor versão? Sim, eu sempre gostei muito eu sempre fui e sempre gostei muito de criatividade, de fazer diferente, de criar. Até por isso que eu me identifiquei com consultoria, porque o tempo todo eu precisava criar naquela minha passagem como executivo.
E naquele momento, eu estava naquele momento eu estava num ponto no qual eu administrava um negócio que tinha uma estabilidade de longo prazo, mas tinha muita concorrência. Então era um negócio que na curva de maturação ele já era um mercado maturado, então não tinha muito espaço para você melhorar e criar eficiências, e era tudo que você poderia fazer, na verdade, era controlar custo e tentar aumentar aos pouquinhos a receita. E nessa época, foram negócios arrojados, tá, William? Uma das empresas que eu fui na Inglaterra fazer uma joint venture com um software de recuperação de crédito para trazer para o Brasil, que era, tinha um fundo por trás, era super promissor. Um outro negócio a gente criou, chamava Big Brother, que hoje virou uma startup também, que é do meu sócio, que a gente doava câmeras do Google para as viaturas da Secretaria de Segurança Pública, do Estado, da cidade, e a gente capturava o georreferenciamento das placas que todos esses carros cruzavam e montavam um Big Data. E com esse Big Data a gente sabia o behavior das placas numa cidade. Então a gente fez isso em BH, em Floripa inicialmente, e qual era a ideia? De ter o comportamento de todas as placas de uma cidade, e isso ser uma informação que as seguradoras pudessem usar para fazer os seus cálculos melhores para precificar o seguro, de vender para os bancos e financeiras para fazer a recuperação judicial de causas inadimplentes, até para a polícia, para fazer a localização de veículos. E o terceiro projeto foi o Mission, que surgiu como uma dissidência dessa joint venture, que era nós, a Intelserv, a Nelway e a CETIP. Então, antes de virar B3, era a CETIP, né, antes de fundir com a Bovespa. E esse que a gente apelidou de Big Brother, esse projeto, a gente fez as contas e falou assim, cara, tá dando 20 centavos por foto de placa, por conta dessa complexidade operacional, doar a câmera do Google, comprar a câmera do Google, instalar e tudo. Aí a gente falou, cara, vamos criar um aplicativo, que esse aplicativo a gente paga 10 centavos para qualquer pessoa que tire uma foto de placa, e aí vai chamar clique placa, e a gente foi lá e falou, não, vamos fazer. Meu sócio, né, falou assim, Thales, estou com você, vamos fazer. E tinha um custo operacional que era metade do nosso custo através do modelo de doação como a gente estava fazendo. E a gente foi desenvolver o aplicativo. Quando ele ficou pronto, até aí eu não tinha me apaixonado, tá, William? Por isso que eu estou contando. Até aí era um baita projeto, super promissor, mas ainda não tinha vindo a paixão. Até porque o conceito estava sendo construído, né? E foi de uma falha. Então, quando a gente ficou pronto o clique placa, aconteceu algo inusitado. A CETIP fundiu com a Bovespa e virou a B3, e a gente perdeu o funding. E eu era o operador, eu que traçava estratégica, e o Pedro fornecia a tecnologia. E eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse aplicativo agora? Eu não tenho nem mais projeto. Como que eu vou justificar lá no board para os velhinhos que eu gastei toda essa grana para fazer um aplicativo que não tem mais aplicação e o projeto acabou? E aí, quando terminou o aplicativo, eu tive uma noite, uma epifania, né? Eu falei que não sabia como justificar no comitê do dia seguinte, o que eu ia fazer. E aí eu sonhei que tomei todas, para falar a verdade. Eu falei, cara, eu não tinha como justificar, tomei todas. E aí durante a noite eu falei, cara, na verdade a gente criou algo muito maior do que tirar foto de placa de veículo. A gente criou um ecossistema que a gente pode fazer qualquer coisa que uma empresa precisar. E essa qualquer coisa, nesse caso, é tirar foto de placa de veículo. E aí, então, eu liguei pro meu sócio de manhã e falei assim, Pedro, vamos pivotar a empresa? Vamos chamar ela de Mission Brasil, em vez de clique placa, e a gente tem o seguinte conceito, qualquer coisa que uma empresa precisar
nós temos milhares de usuários para atender a necessidade da empresa. E na época o Uber tinha acabado de chegar, então esse modelo de criar uma rede, um ecossistema de pessoas para atender a necessidade de uma empresa era totalmente novo, né? E foi uma grande sacada, ele falou, vamos fazer, estamos juntos, vamos criar. E aí no dia seguinte eu apresentei e falei, gente, a gente perdeu X mil reais, mas a gente criou esse aplicativo aqui, que é muito maior. E depois daquela reunião eu falei, realmente, tudo que eu falei nessa reunião eu acredito de verdade. E aí meu pai perguntou, na verdade o CEO da empresa me perguntou, ele falou assim, olha, mas por que você acha que esse aplicativo que acabou de surgir é o sonho da sua vida e não aquele projeto da Inglaterra com um monte de gente? Aí eu falei assim, então, é que aquele projeto ele nasce grande, ele pode crescer bastante. Mas o Mission, ele é ilimitado. Eu nem sei te falar o que ele pode ser. Ele pode ser algo que pode desbravar o mundo inteiro. É uma coisa que eu não consigo nem definir. E naquela época a gente nem tinha um conceito do Mission de hoje. E aí ele falou, é isso mesmo? Eu falei, é isso. Então, por conta disso, eu pretendo agora dedicar a minha vida a criar esse sonho. E foi essa um pouco da história aí. Mas o que tem por trás, assim, o que te faz ser tão apaixonado? É a curiosidade, é a tecnologia, são as infinitas possibilidades, o que tem por trás que te conecta tanto? Então, hoje, depois desses 8 anos, a gente fala que a gente é um emprego do futuro, um emprego 4.0. Qualquer pessoa que precise de uma renda extra hoje consegue baixar nosso aplicativo na Apple Store, no Google Play. Ele é gratuito e ao longo desses 8 anos a gente criou mais de 300 tipos de missões para que a pessoa ganhe uma renda extra. Então, ao longo desse processo, a gente tem hoje 1 milhão de usuários em 5 mil cidades brasileiras ao longo desses 8 anos. E a pessoa, quando ela entra, a gente tem vários clusters de skills diferentes. Então, o que me fez me apaixonar nesse processo é assim, cara, é algo novo, não tem para onde eu olhar, então não tem como eu pegar best practices de algum lugar, não tem como eu aprender de algum lugar e eu tenho que criar, então cada dia é uma nova criação, é a possibilidade de todo o time criar, e eu até brinco todos os dias e falo assim, olha, o que 1 milhão parafraseando em Santander, o que 1 milhão de usuários em 5 mil cidades brasileiras podem fazer para o seu negócio hoje. Então eu brinco com todo mundo todo dia e falo assim, gente, a gente tem que entrar no cliente e entender o que o cliente precisa e criar uma missão com essas 1 milhão de pessoas para a gente distribuir renda. Então, para mim, se eu fosse elencar, assim, pragmático a sua pergunta, é a possibilidade de ser criativo e constantemente se recriar. Número 2, o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Como eu passei muito tempo fazendo call center e cobrança, que é uma coisa chata, nesse caso a gente fala com as pessoas falando assim, olha, a gente tem uma forma de você ganhar uma renda extra para ajudar na sua renda da sua família. Então tem um impacto social na vida das pessoas muito positivo. A gente tem uma legião de pessoas que nos seguem. E para mim, número 3 é a possibilidade dele não ter fronteiras. Então, essa ideia de que, e aí depois eu posso até falar um pouco do conceito do mercado, mas essa ideia que o mercado está se transformando, que tudo na nossa vida, nessa década especificamente, está chegando num novo momento, o Mission ele se torna uma alternativa não só viável, mas como imprescindível para revolucionar a relação que as pessoas têm entre o trabalho e as empresas. E a gente se viu capitaneando, liderando essa inovação sem querer, como eu contei antes, a nossa ideia era outra no começo, e isso faz todo sentido para esta década, para esse futuro que está vindo. Então, eu acho que esses 3 pontos, para mim, são os principais que eu me apaixonei.
Parece uma coisa simples, mas ela é complexa. Ela mexe com várias coisas. Quando você estava falando, eu já estava tentando baixar o aplicativo aqui, porque eu já me interessei pelo lado da diversão, ou seja, pela gamificação. Tô à toa, sei lá, tô à toa não é pela grana, mas assim, será que tem uma missão legal que eu podia estar fazendo, eu não sei. Então, tem uma curiosidade também por trás interessante, mas eu acho que tem um impacto social, ele pode ser absurdamente escalável, assim, isso é fantástico. Então, parabéns logo de cara, já vou querer mais detalhes dela, vai ser muito interessante. Mas você trouxe contando a tua história, você trouxe uma outra sacada que é sobre a pivotagem acidental. Sim. Ou seja, você estava lá, de repente você enfrentou um problema. Então, empreendedor enfrenta problema, empresário enfrenta problema todo dia. É o cara que escolhe ter problemas. Então, fala assim, eu quero a vida no modo hard, então você é empreendedor. Então, você estava lá e, de repente, mudou tudo. Teve uma fusão e acabou com o seu funding e você teve que falar, poxa, o que eu vou fazer, né? Antes de tomar umas, é claro que você pensou em algumas soluções, mas você estava sem visão. Ou seja, você precisou dar uma descontraída para aflorar a criatividade e, a partir daí, poxa, tem algo muito maior que eu não pensei ainda, e aí aconteceu essa pivotagem acidental. Eu gosto de trazer isso à tona e deixar marcado aqui, porque às vezes tem muito empreendedor batendo a cabeça, porque o empreendedor ele é muito resiliente, ele vai fundo, ele tem uma missão, ele vai fazer aquele negócio. Tanto que quando você falou do aplicativo, eu falei, cara, eu quero ver esse aplicativo, isso me interessou. Sim. Porque a gente tem uma resiliência extra. E às vezes essa resiliência ela fica meio cega, meio burra às vezes. Né? Então, às vezes a gente precisa de um tropeço, de uma lombada mesmo para sacudir a gente e falar, olha, dá uma revisão aqui, vê se é isso mesmo. Então, eu gosto de colocar a prova para a gente testar. Né? Então, só um recado para quem empreende ou para quem está numa jornada, às vezes a pivotagem é o que vai fazer toda a diferença. Ah, mas vai sair do modelo original. Que bom que vai sair do modelo original. O empreendedor ele é bom de improvisar, então ele pode fazer acontecer na improvisação. Assim. Que bacana ouvir essa história tanto da pivotagem acidental quanto do ponto de conexão que você tem aí com a Mission. Já vamos querer saber mais detalhes. Você comentou aí de alguma coisa ruim que aconteceu e que de repente virou uma coisa boa, que foi a própria pivotagem. Agora, qual foi o seu maior acerto, Thales? O que você considera que falou, poxa, em toda essa trajetória, essa escolha fez toda a diferença? Eu até complementando, eu acho até esse ponto que você levantou, William, eu acho que a teimosia do empreendedor ela é muito importante. Até certo ponto, você precisa ser teimoso porque você sabe que você vai cair. Você sabe que você vai errar. Mas você tem que continuar, não pode desistir. Porque quando você acertar, vai valer muito mais do que todos aqueles tropeços que você teve. E 1.2 é ser sempre otimista. O empreendedor, ele é até leigo, ele é até... acho que a palavra é inocente, de tão otimista, porque ele acredita com corpo e alma que aquilo vai dar certo. E eu acho que a minha decisão mais inocente e mais assertiva que gerou tudo que o Mission é hoje e toda a minha carreira foi ter falado assim, legal, eu tenho um aplicativo e eu acho que como não existe nada igual, eu posso criar uma empresa do tamanho do Uber e eu vou fazer isso acontecer agora, tchau, vou fazer isso já. E aí fui totalmente inocente. Se eu soubesse, quer dizer, não mudaria nada do que eu fiz, mas se eu soubesse da complexidade de fazer um negócio enorme, sem referência, por ser pioneiro, cara, eu ia com certeza não ter sido tão inocente quanto eu fui. Mas essa ousadia, essa inocência é o que leva ao sucesso, e foi o meu maior acerto, foi falar assim, legal, não existe nada, e eu vou tentar criar do jeito que eu consegui, da forma que eu consegui, e conforme os anos foram se passando, eu ia lá e falava, olha, eu tô fazendo isso, isso, isso. Aí, no começo, me achavam meio maluco. Depois, falava assim, olha, esse menino é meio maluco, e eu era novo, né? Esse menino é meio maluco, mas até que pode dar certo. E depois de um tempo, eu falava, realmente, é muito legal, eu acho que pode dar certo, apesar de ser ousado. E aí foi, ao longo dos anos, essa maluquice foi se transformando numa verdade. O empreendedor ele precisa ser visionário. O empresário, o empreendedor, ele precisa ser visionário. Não dá para tomar decisão só racional.
né? Às vezes como você é um executivo numa empresa que consegue coletar muitos dados, tem muitas fontes de informação para tomar uma decisão bem baseada em dados, acontece e a coisa flui bem, a empresa tem o seu sucesso. O empreendedor ele tem outras qualidades, que é a de improvisar, a de sonhar, de ser muito visionário, e muitas vezes tem essa inocência que você comentou, que eu não sei se isso aqui vai dar muito trabalho ou não. Eu estou numa jornada muito parecida com a sua, já vou comentar agora. Eu não sei se isso vai dar trabalho ou não, mas eu quero fazer isso, me interessa fazer isso. Isso mexe comigo, é uma decisão quase que emocional, em busca de um sonho, de uma visão. E depois ele acaba sustentando essa visão, e essa loucura de sustentar a visão é que cria coisas inimagináveis. Por isso que eu sou apaixonado por empreendedores e pela mente empreendedora, porque ela realmente muda o mundo. São pessoas que têm uma coragem, às vezes quase que inocente, sem ver todo o contexto, mas que fazem acontecer, que vão atrás com aquela teimosia, como você falou, com aquela resiliência, que fazem a coisa acontecer. Então, parabéns aí por ter tomado essa excelente decisão aí que você tomou e que mudou tudo aí, né? Obrigado. E agora conta um pouquinho, você já explicou um pouquinho do que a Mission faz, eu já achei aqui, estava olhando aqui o site, achei demais, eu já quero testar, porque imagina, para a empresa, posso contratar pessoas para fazer coisas diversas, é fantástico, assim, é muito divertido. Não só tirar foto de placas de carro, mas fazer qualquer coisa. Eu vi aqui, tem infinitas possibilidades, né? Conta um pouquinho da Mission, assim, em termos de, não em questão de posicionamento mais, de empresa, de mercado, mas o que ela está trazendo de benefício para a sociedade que você considera que é algo que pode mudar tudo? Não, para mim, quando eu olho para o Mission, eu não consigo não falar da nossa sociedade, do momento que nós estamos vivendo. Então, eu falo isso para os meus executivos, eles estão cansados de me escutar falar desse momento, que eu acho que é único, e os que percebem que esse momento na nossa sociedade é único, pode sim ser o vencedor dessa transformação. Então hoje eu peço até licença para dar um pouco do spoiler da minha visão um pouco mais sonhadora do mercado, mas hoje eu vejo que os 5 principais setores da economia estão em transformação. Então o setor da informação ele foi disruptado através da internet, e isso fez com que não hajam mais os normalizadores de informação, e isso fez com que muitos se tornassem produtores e também consumidores ao mesmo tempo, e isso transformou a forma com que as pessoas vivem e se comunicam. Número 2, o segundo mercado em transformação é de energia. Então hoje, a gente viveu um século no petróleo e hoje a gente está mudando tudo para energia solar, placa solar, bateria, carros elétricos e etc. Número 3, o mercado de locomoção. Então hoje, a gente tem Uber, tem o car sharing de maneira geral, e esses car sharing estão full self-drive, está ali na esquina com o próprio Tesla, BYD, etc. Esses carros serão compartilhados e autônomos, que vai fazer que apenas 1/10 do custo de locomoção seja viável para todo mundo. Então tenderá a zero o custo de locomoção das pessoas. E número 4, e aí o último é o nosso, mas o número 4 é o setor de materiais. Hoje a gente tem produzido por fermentação de precisão as proteínas que fazem hoje o leite, que 3% apenas é proteína e 97% água. Então, você consegue produzir o que 1 milhão de vacas produziriam numa fábrica de um quarteirão, apenas produzindo esses 3% da mesma proteína do leite. E essa disrupção do mercado de materiais vai fazer com que o custo de produção das coisas tendam a zero também. Então há um fator de deflação muito forte originário dessas disrupções. E a última vez que aconteceu a disrupção dos 5 setores, os 5 eu já falo que é o do Mission, aconteceu há 500 anos atrás, e a humanidade não soube lidar muito bem com essa disrupção, foi na época da Dark Age, etc. Hoje, o Mission o 5º setor é o setor do trabalho. Então, é impressionante quando você junta lá a inteligência artificial e a robótica. A AI está na nossa vida, mas a robótica ainda está chegando, mas não é que está chegando distante, está chegando para daqui 1-2 anos. Já tem 1 milhão de robôs humanoides sendo entregues na China esse ano. Então,
essas duas forças da disrupção do mercado de trabalho vai fazer com que as pessoas, 1,2 bilhões de pessoas, segundo a McKinsey, percam o seu trabalho. Não é que ele vai se transformar, ele vai deixar de existir porque esses trabalhos vão ser substituídos por robôs e por AIs. E isso vai fazer com que as pessoas tenham que recriar uma forma meritocrática de como gerar renda e como distribuir renda para as pessoas. Então, por isso que eu falei, meio que sem querer, o conceito do Mission que eu estou te contando agora, ele foi sendo criado ao longo dos 8 anos. E, de repente, nessa década, a gente vê esse setor de trabalho sendo transformado, a gente sabe que vai reduzir muito e o preço das coisas vai tender a zero, e uma nova forma de distribuir renda está emergindo. A aposta do Mission, que vai ser uma mistura entre a gig economy e o gamification, no qual a gente consegue embarcar as pessoas para que elas performem tarefas, atividades, jogos, etc., e elas sejam remuneradas como um modelo meritocrático de distribuir renda para esse futuro não tão distante, que está ali logo na esquina em 2030. Então, esse conceito foi o principal conceito de disrupção de startups na Inglaterra esse ano. Esqueci, me desculpa, fugiu o nome da revista, mas enfim, foi o conceito que foi lá o home run, que é o conceito que vai ser o que vai direcionar a grande parte da população, que é a disrupção dessa relação de trabalho. E o Mission, nessa história como um todo, eu contei todo o background para falar agora do Mission. O Mission ele acabou começando como uma empresa de outsourcing digital através de um modelo uberizado, com clusters de pessoas. E aí a gente se viu liderando um movimento que era da sociedade, que falando assim, legal, se isso acontecer, a pandemia já provou que a gig economy é uma alternativa. Todo mundo ficou em casa e teve que arrumar formas de trabalhar via home office, de trabalhar via gig economy, até mesmo emprego via internet, coisas que não existiam antes. Eu brinco que eu passava 60% do meu pitch de vendas explicando por que o Mission era uma coisa que não era errado, você precisava disruptar, era uma inovação. E agora, hoje, isso nem passa. Todo mundo sabe que existem essas formas normal, de trabalho. Né? É normal. Então, e aí, hoje, até me desculpa, ali se você perguntou, William, para eu exemplificar, né, os principais atividades. Na prática, assim, para quem quer conhecer o Mission, tanto como empresa, quanto como alguém que está procurando algo extra, Sim. Como funciona isso, né? O que vocês entregam de valor para a sociedade? Sim, então vou dividir. Para as pessoas, o Mission acaba sendo um instrumento de renda extra, mas muitas das vezes se torna a renda principal dessa pessoa. E a pessoa baixa nosso aplicativo e lá ela encontra dentro do aplicativo uma série de atividades para elas fazerem. Essas atividades são atividades que peçam para você se deslocar até tal lugar, para que você tire fotos, para que você colete informação, para que você faça, por exemplo, pedidos de compras, para que você vá fazer, pacotes, para que você faça entregas, para que você colete ativos que estão espalhados. Então, hoje tem um leque muito grande de missões que a pessoa pode fazer e a pessoa não precisa ficar preocupada, não sei fazer. O Mission, dentro do nosso app, a gente tem o Mission School, no qual a gente tem lá uma série de treinamentos para que a gente possa capacitar a pessoa para que ela, de fato, performe essa atividade e saiba como fazer. Ela assiste os vídeos, ela faz uma provinha online ali e ela fica habilitada a realizar aquela atividade. E para as empresas, hoje a gente tem 5 principais atividades que, como eu falo, né, o Mission faz MVP toda semana do que a gente vai... Porque eu falo, tá bom, gente, o que 1 milhão de pessoas podem fazer para as empresas? Então, a gente faz muito MVP. E dentre esses 300 que a gente fez, tem uns 5, 6 que são nossos carros-chefes e que hoje representam o Pareto ali, representam aproximadamente 90% da nossa receita. E eu vou na ordem de relevância.
O primeiro a gente chama de Staff on Demand. Então, qualquer empresa que precisa de staffing, ela pode chamar uma pessoa por uma diária. Então, hoje, quando você pede iFood, Rappi, no Grupo Pão de Açúcar ou no Carrefour, pelo aplicativo, a sua compra, lá dentro do supermercado são missionários que estão espalhados hoje. A gente tem mais de 5.000 espalhados dentro dos supermercados, fazendo shopper e montando package para entregar para os motoboys do iFood e do Rappi. Esse é um exemplo. Por exemplo, hoje a gente tem grandes clientes como a iMail, a Lactalis, mas a iMail, por exemplo, a gente faz toda a parte de package. Então, todo esse e-commerce de compra via internet, que precisa ter uma sazonalidade importante, porque a gente nunca sabe qual ação, qual é o poder daquela ação de marketing. Então, a gente fornece as pessoas para separar os pacotes e entregar para as pessoas. E para a Lactalis, a gente faz toda a parte de fornecimento de promotores, trade marketing, a parte de degustação em loja, toda a parte de reposição de gôndola. Então, toda essa parte de staffing a gente fornece principalmente para a indústria e para o varejo, muitos missionários que têm um valor lá. Falam assim, olha, você faz essa atividade por um dia e você ganha X reais. No final do dia, cai um dinheiro na conta dele na wallet e ele usa como ele quiser. Então, ele recebe imediatamente quando ele realiza a atividade. Então, esse é o nosso principal pilar, o staffing. O nosso maior pilar, perdão. O segundo maior pilar nosso são pesquisas de mercado. Então, muitas empresas precisam fazer pesquisa quali, quanti, focus group, go-to-market. Então, a gente faz todas essas pesquisas e a gente usa nossos missionários. Então, eu dou um exemplo de uma grande empresa de cosméticos que queria lançar um produto profissional para cabeleireiros e eles cotaram lá com as grandes fornecedoras internacionais uma pesquisa e foi aquele olho da cara. E com o Mission a gente consegue visitar 5.000 cabeleireiros simultaneamente pela plataforma, coletar 100 variáveis, quem é o comprador, por que compra aquele produto, qual é o preço, qual é o valor. Isso nossa plataforma já normaliza e a empresa tem em tempo real o resultado daquela pesquisa de mercado para tanto quanti quanto quali. Então esse é um grande produto nosso. O terceiro grande produto nosso é toda a parte de experiência do consumidor. Então, toda a parte de cliente oculto, mystery client, tanto na rede própria quanto na rede concorrente, para você entender toda a jornada do consumidor, quais são os produtos, como está a recepção, toda a parte de design, etc. A gente consegue avaliar toda essa jornada do consumidor e isso gera uma série de KPIs para que a empresa possa garantir que o seu pão aqui da padaria de São Paulo, na sua rede de Minas Gerais, não virou um pão de queijo, né? Então a gente sabe da dificuldade dos olhos do dono não estar olhando ali tão de perto redes tão grandes. A gente também faz pesquisa de NPS, tudo nessa parte de jornada do consumidor. Número 4, a gente faz também toda a parte de logística reversa e logística e last mile. Então, por exemplo, a gente tem clientes como Sky, até a própria Claro, no qual a gente faz, aquele modem que fica largado na casa das pessoas e nunca vão buscar. Então a gente em casa. Então a gente chegou e falou assim, olha, a gente consegue mandar um push notification para o usuário que está do lado do modem e falar assim, se você for lá e coletar aquele modem, você vai ganhar R$50 e vai pegar e vai devolver, vai mandar pelos correios e você consegue fazer essa reversa. Então esse é um produto muito relevante nosso também. Você comentou que você não precisa ter experiência, você vai lá e faz. Então, imagino que a pessoa se qualifica no momento ali. Agora, você tem algum trabalho que exige alguma qualificação prévia? Sim, esses trabalhos que eu dei de exemplo, porque eles são mais catching, porque eles são os mais simples e eles conseguem fazer os vídeos de best practices ali no próprio app para aprender principalmente como se comportar, como falar, como se pronunciar e tal. Nós também temos clusters de mais complexidade. Esses clusters de maior complexidade não é aberto para que qualquer pessoa vá fazer, então a gente tem uma sistemática de distintivos, de badges que a gente
gente chama, no qual, por exemplo, a gente tem hoje 10 mil advogados, então a gente também faz para escritórios de advocacia, preciso de um preposto em Quixeramobim, então a gente tem lá um advogado que vai fazer uma audiência, um preposto, então a gente tem um cluster de 5 mil engenheiros, a gente tem um cluster de 3 mil eletricistas, no qual para BAT, para Souza Cruz, a gente instala as luminárias que iluminam os cigarros. Então, a gente tem dentre esses centenas de clusters, alguns clusters mais complexos que a gente valida a qualidade do profissional pela formação acadêmica e pelo background. Então, é o que eu falo, a gente é um Uber para todo o resto, menos para carona. Então, a gente tem um Uber de cada tipo de profissão à disposição da empresa para ela poder demandar essas missões. Então, até um profissional super qualificado, ele pode se inscrever ali, participar e fazer alguma missão que aquilo pode gerar uma renda extra, como você comentou, né? Não, fantástico, você uberizou o trabalho. Em termos práticos, isso já acontece, já tem muitos sites que fazem trabalhos digitais, mas você trouxe isso para a vida real, ou seja, no dia a dia mesmo. Então você está facilitando a vida das empresas, está facilitando quem está precisando de uma renda extra e está meio deslocado naquele momento. Então isso pode realmente... Foi uma grande visão, me deixa com a pulga atrás da orelha que isso foi acidental. Você se preparou, você ganhou contexto. Tem uma coisa que muitas pessoas falam, isso aí foi sorte. O empreendedor ele não tem sorte, ele vai coletando experiências e ao longo da sua jornada ele vai juntando, vai conectando um ponto com o outro e de repente aquilo vai surgindo uma nova ideia, vai criando coisas novas. Então eu não considero que você teve foi uma coisa acidental, assim, foi uma mudança de rumo, foi de repente, assim, foi uma lombada que aconteceu ali, a gente mudou o rumo. Não. Você mudou porque você foi juntando peças de um quebra-cabeça que você já estava desenvolvendo. Você teve experiência na empresa do seu pai, na consultoria, ou seja, você teve excelentes berços de informação e de formação como profissional que te permitiram ver, que fizeram com que você pudesse ver coisas que um profissional, um outro empreendedor qualquer não veria. Mesmo que ele tivesse com tudo na mão ali, tal como você, ele não conseguiria ver. Então, isso te distingue como um profissional com habilidade, como você falou, engenheiro de formação. Engenheiro é um profissional muito coringa. Eu falo porque eu sou engenheiro também, o meu sócio Gustavo também é engenheiro, e o engenheiro ele consegue fazer qualquer coisa. Eu acho que o sonho do engenheiro é o apocalipse. Porque realmente ele se desdobra em multiprofissional e resolve tudo, né? Mas uma brincadeira à parte, assim, a gente consegue performar fora da parte de criação de prédio, de robôs e o que quer que seja, e criar negócios, né? Tem muitos bancos que hoje recrutam engenheiros porque sabem que eles têm uma qualidade de investigativa, de curiosidade, de resiliência que distingue como profissional. Então teve isso, teve a experiência na consultoria, uma visão de empresa, de escala, senão você não teria criado tudo que você... não foi só acidental, né? Não, total, eu concordo 100%. É muito importante, eu acho que para o empreendedor ele ser analítico. O engenheiro tem esse background analítico para, cara, não aceitar o não entendo. Não, como assim eu não entendo? Eu preciso entender. Como eu faço para entender isso? Então, esse fogo, essa chama é totalmente relevante. E eu falo assim, o que eu falei que foi um pouco de sorte, um pouco de disrupção, um pouco sem querer, foi assim, eu não imaginava que essa disrupção fosse estar liderando ali no momento essa transformação. Eu esperava que, olha, eu enxergo essa oportunidade, mas não imaginava que ia ser tão relevante. Eu não sei te explicar, mas é isso. Tem mais duas perguntas para você, Thales. A primeira é sobre equipes. Hoje eu sou CEO da Upskill, uma plataforma que treina líderes, né? Então hoje o nosso foco é entender sobre liderança. Então eu adoro fazer a pergunta para as pessoas que vêm aqui sobre o que você vê da liderança, né? Como que você desenvolve as suas lideranças? Você começou como líder muito cedo e sem preparo. E você foi buscar informação. Então você sabe da importância de ter um mentor, alguém que te treina, que te dá uma formação. Você sabe o quanto isso é valioso para acelerar o processo de um líder numa transformação. Mas eu queria entender como que você vê a liderança hoje dentro da Mission, com seus líderes, como é que você treina eles, como é que você vê o desenvolvimento da liderança para a empresa crescer e para ela continuar sendo humana? Eu posso falar para você, ontem mesmo eu estava num encontro de founders de um dos nossos investidores,
justamente falando sobre as dificuldades de quando a startup vai mudando de tamanho, o quão complexo é a gente poder transformar a forma com que a nossa liderança ocupa os espaços e tomam as atribuições de quem teve o sonho. É um processo de transformação bem complexo. E o que eu vejo muitas das vezes é que os empreendedores acabam focando muito nos hard skills. Eu, por exemplo, eu brinco, eu passo 40% do meu tempo, eu falo para os meus líderes aqui, eu passo metade do meu tempo pensando em vocês. E é verdade. E o ponto principal é você pensar individualmente para cada pessoa. Então eu tenho gestores e líderes que têm baita experiência, então andam, sabe, têm o mesmo sonho. Então, ali você tem uma outra atuação. Você tem uma atuação de falar assim, cara, você é nota 10, você sabe muito mais que eu, e eu vou junto com você para a gente sonhar junto. E a gente vai chegar onde tem que chegar. Então, ali é o seu papel de trazer a diretriz, de trazer o sonho, de traçar esse caminho. Para outros, você tem que falar assim, olha, poxa, você é muito bom nessa parte técnica, mas você viu que essa parte interpessoal, essa parte soft skill, te priva de algumas oportunidades. Então, eu acho que assim, eu dei 2 exemplos, mas eu tenho hoje um span de 8 pessoas. Para cada um dos 8, eu tenho uma folha anotada dos quais são as principais coisas que eu posso prover para eles para que eu consiga fazê-los chegar mais longe. E eu acho que o papel do C-Level é conseguir manter a nossa principal característica ao longo dessa maturação dessa criança. Essa criança está crescendo, vai virar um adolescente, vai virar um pré-adolescente, depois um adolescente, depois um adulto, e nessa transformação a gente tem que falar assim, legal, a gente vai passar por esse processo juntos, mas a gente não pode perder o que fez a gente chegar aqui, essa capacidade de ser leve, rápido, de ser inocente, de ser ousado, de juntar forças quando é necessário, né? A gente sabe que a maior dificuldade que eu tinha nessas grandes empresas era assim, poxa, juntar meia dúzia de áreas, juntar 5 áreas para criar um objetivo comum, porque todo mundo tinha muita coisa para fazer. E numa startup não, a gente fala, gente, esse é o nosso maior contrato, quem vai dar vida para que isso funcione? Todo mundo e todo mundo faz junto, e isso acontece. Então, hoje eu acabo tendo 50% do meu tempo olhando individualmente para os meus líderes, como que eu posso fazê-los carregarem esse sonho cada vez mais longe sem perder nossas virtudes, e os meus outros 50% eu passo fazendo planejamento, me comunicando com o mercado, com os clientes, que é essa parte um pouco mais externa. E isso agora, né? Mas no começo eu era o cara que carregava o balde, que carregava o móvel, que desmontar a geladeira. No começo, assim... Faz o que precisa, né? Faz o que precisa. Você é o cara que precisa fazer o que precisa. Então, é isso. Eu já tinha percebido isso na sua fala, quando você estava comentando da empresa, da sua paixão, do seu jeito de falar, eu já tinha sacado um pouquinho desse ambiente humano. Numa startup, a empresa ela segue os seus valores, ela segue o seu estilo de trabalho, ela segue o clima que você quer deixar no teu negócio. Numa empresa muito grande, onde você vai departamentalizando, você vai crescendo, você vai colocando mais gente, a coisa sai do controle e às vezes você não consegue manter isso, tá? Você não tem mais aquele contato. E hoje na Upskill a gente já atende muitos clientes que estão passando por M&A, empresas pequenas que são compradas por empresas gigantescas, que tem outra cultura, outro formato de interagir, e você vê essa cultura às vezes se dissolvendo, e você fala, nossa, mas que descuido, né? Que falta de tato, de zelo de manter essa cultura. E a gente conversou aqui recentemente com um cara que ele só faz M&As. E ele diz que 70% dos M&As, da falha dos M&As acontecem por problemas de equipe. Os líderes não são preparados, as pessoas não são preparadas para essa união de cultura, como você trouxe, para esse olhar humano que você consegue colocar nos seus líderes hoje, né? Aí pensando nisso, a Upskill ela é uma plataforma que mentora outros líderes
exclusivamente em soft skills. A gente atende também hard skills, mas nosso foco maior de escala mesmo é através de soft skills. E a gente tem um framework que cai exatamente no que você acabou de falar, que é o líder ele tem que ser líder de si primeiro, tem que fazer com que ele funcione, ele performe. E o segundo passo é entender a diversidade do time. Cada um é um universo diferente. E como é que você vai conseguir desenvolver, mentorar cada um deles, né, em todos os aspectos que você precisa para ele. E tem muito líder que não é líder. Ele está lá mandando, chicoteando as pessoas para fazer o que ele quer e não transmite a visão. Porque enquanto você falou para mim que você tinha 50% do tempo lá olhando para eles, você estava falando da importância de levar a visão, de levar o seu sonho, onde você quer que a empresa chegue, né? E às vezes numa empresa grande isso se perde, ou nem tem essa visão, esse propósito compartilhado, perdeu-se um pouco disso, né? Então, sim, eu como empreendedor e quando observo um líder que consegue ficar atento a essa autoliderança, essa diversidade e essa visão, esse propósito compartilhado, isso é sucesso. É só uma questão de você replicando isso cada vez mais, escalando isso para o time. E às vezes isso falha. Se eventualmente você precisar de mim, estamos aqui, Upskill aqui tá aqui para ajudar vocês a escalarem e crescerem. Hoje o nosso foco são empresas de tecnologia, empresas que estão começando e que precisam escalar, que estão prontas para realmente para escalar de verdade, que crescer o número de colaboradores, e a gente ajuda muitas empresas nisso. Porque senão a dor do crescimento é você perder gente boa. Esse clima interno ele pode dissolver e você acaba perdendo muita gente boa porque a liderança não faz o que você faz. Então hoje você faz, mas os seus líderes fazem isso e os líderes que estão abaixo dele fazem isso e acaba ficando um gap, né? E aí você perde todo aquele charme que você toda a sua visão de empresa se perde, né? E aí nós vamos para a última pergunta, que é a pergunta sobre a visão. Hoje você tem uma visão como empreendedor, como ser humano, né? Você tem uma visão como empreendedor e você tem uma visão dentro da Mission. Eu quero saber o que você imagina aí para os próximos anos em termos de satisfação com o trabalho. O que você vê para o futuro? Então, o Mission está num momento, acho que o melhor momento da nossa história, sabe, William? Então, a gente, depois desses 300 MVPs e todos esses testes todos, a gente hoje tem um know-how e um background ali de atividades que são super positivas para o mercado. A gente vem ganhando diversos prêmios. A gente foi em 5º colocado em Retail Tech da 100 Startups. A gente no ano passado também ganhou o prêmio de inovação do GPA Labs. A gente vem ganhando uma série de reconhecimentos. Isso é muito gratificante para o time e para mim. E aí esse ano, obrigado. E esse ano a gente está tentando sonhar ainda mais longe. Então a gente está com uma meta, a gente pretende quadruplicar de tamanho. A gente veio, né, double, triple, double, e agora a gente está tentando um quádruplo. Vamos ver como vai ser, mas a gente está muito confiante e a gente tá olhando já para um novo step de nos preparar para ocupar e crescer cada vez mais aqui no mercado brasileiro e também ensaiar alguns movimentos já no exterior. Então a gente já isso obviamente vai depender de como for a nossa performance, mas a gente vem sendo provocado por empresas do México, da África do Sul, da Colômbia, da Argentina, enfim, e nós estamos ali analisando esse melhor momento para tomar esse passo. Então, e o que você falou me fez pensar muito nesse processo, porque é verdade. Nesse momento a gente tá, cara, eu sempre reunia todo mundo e fazia happy hour para o pessoal, porque no final do dia você precisa ser apaixonado. Cada uma das pessoas que estão com você precisa ser apaixonado por aquela pessoa. Você precisa ver as dores dela e as possibilidades dela para que vocês possam fazer junto e crescer junto, se ajudar junto. E eu me preocupa toda essa turma chegando e etc. Então me fez pensar essa sua fala anterior. E nesse sonho nosso a gente pretende dar esse passo ali, talvez abrir um novo step ali do nosso VC Tracking. Hoje a gente é investido por 2 grandes fundos renomados, como a Domo e a Headline. Temos anjos super significativos também, como Carta, como a própria Álvares e Marçal.
Então a gente está nesse momento de sonhar um pouco mais longe, criar essa nova tese dessa nova rodada e partir para o próximo desafio aí que vai nos nortear. Então a gente é um momento muito exciting agora, é um momento que, cara, tá tudo acontecendo, enfim, é isso. Dá pra perceber isso em você, tá? Dá pra ver essa paixão, essa coisa, esse friozinho na barriga, assim, aquela paixão pelo trabalho, né? Bom, Thales, a minha última pergunta é para você deixar aqui um conselho, baseado na sua experiência, na sua trajetória. Você é um cara jovem, você é um cara que começou cedo e você com certeza já tem um track record interessante, com muitas experiências diversas e complementares ao mesmo tempo. Queria que você deixasse um conselho para quem está começando a empreender ou para quem está numa fase muito parecida com a sua. Alguém que já está empreendendo, já está tracionando e precisa quadruplicar de tamanho. E fica aquela dúvida. Eu converso com muitos empreendedores que às vezes estão numa fase assim, quadruplica ou não. Tá tudo tão bom, a gente consegue fazer o happy hour aqui todo mundo junto e de repente vamos ali. Então, um conselho, baseado no que você já está vivendo, no que você já viveu, o que você traz para esses empreendedores? Eu acho que para os empreendedores que estão começando, meu principal conselho eu acho que é o mais óbvio, mas enfim, é bom a gente escutar, é assim, não desista de você mesmo. Saiba que você vai errar muito antes de acertar a primeira vez. E só precisa acertar uma vez. Mas não desista dos seus sonhos, não desista de tentar. Se é aquilo que você acha que vai dar certo, óbvio, não sai fazendo. Não vou pedir demissão amanhã e vou sair fazendo qualquer coisa. É óbvio, se prepare, planeje, monta seu plano de negócios, se capacite, converse com todas as pessoas que você possa, mas se prepare e faça, arrisque um momento um risco controlado para você fazer o que você está apaixonado. E isso é da pessoa. Se a pessoa sente isso, ela é apaixonada por isso, então ela tem que se precaver, tem que ser corajosa e não pode desanimar se der errado. E para mim, esse momento que eu estou vivendo, nesse momento de scale-up, esse momento que é totalmente diferente, eu acho que o maior desafio como eu brinco, né? O maior desafio nesse meu momento está assim, de como você larga a mão do seu filho, porque é uma mãe, um pai, o dono dessa... Como você consegue largar a mão do seu filho, entregar para uma pessoa que, ok, você estava preparando essas pessoas por algum tempo, você fez tudo, mas você larga a mão e você passa a ser ficar só rezando para que siga esse caminho, você fica pregando, né? Você vai ficar contando tal, mas você não vai mais ser a guia que vai guiar o ponto essas diversas áreas dessa empresa. E é muito desafiador para um empreendedor esse momento, é muito difícil. São os grandes vales de inovação, né? No momento onde você lança e você não acha seu product market fit, você tem ali o maior índice de quebra de inovação de startup, porque é difícil você conseguir encaixar sua ideia no mercado. E é ali que você não pode desistir. O segundo grande vale é o que eu estou vivendo agora, que é quando o founder precisa dividir em 5, 6 e entregar o que ele é para esse 5, 6 e passar a torcer pelo sucesso dos seus para que eles façam ainda melhor do que você fez até agora, e isso é uma coisa inevitável, ela precisa acontecer. Então, esses são os 2 conselhos que eu deixo para esses processos. É a dor do crescimento. Para você crescer, você tem que desapegar, você tem que delegar, você tem que treinar, você tem que trazer essa visão, essa paixão que você tem todo dia para essas pessoas. Porque elas vão esquecer, elas vão ser contaminadas por um monte de problemas, de desafios, e se elas não forem relembradas que elas estão cumprindo um propósito muito maior que o propósito profissional delas, por isso que elas estão numa empresa, elas perdem o gás, né? Então a função do líder... Eu tive a oportunidade de conversar com um líder de uma empresa muito grande, ele é o presidente mundial dessa empresa, e a visão dele de liderança bate muito com a minha. Absurdamente humanizada e absurdamente, ou seja, sair da parte de execução e ficar só naquela parte, não é de motivação. Um líder, um presidente, uma empresa não é um motivador, mas ele lembra por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo todo dia. Então eu estou aqui para te lembrar de onde a gente vai chegar. Quando eu me deparo com alguém que está sempre, começa uma reunião, começa um papo, lembrando do propósito, de onde que eles querem chegar, aquilo me arrepia. Porque aquele cara está comprometido. Tem um empreendedor que eu conheço que ele tatuou no braço o propósito da empresa dele.
O que ele quer alcançar em 2050. Ele colocou no braço ali. Ou seja, para não me esquecer, o cara fez uma tatuagem. Aquele cara tá comprometido. Exatamente, sim. Então, acho que foi bem nessa linha que você trouxe, né? Tem que saber deixar a coisa fluir de uma forma interessante. E conte com a Upskill se precisar realmente de uma ajuda para mentorar centenas e centenas de líderes. Aí a gente está fazendo isso hoje com mentor real, mas também com mentores virtualizados. Então a gente pegou toda a expertise de mentores reais e está virtualizando com a ajuda da inteligência artificial para que a gente consiga uma escala e consiga ter um valor muito acessível para empresas que estão ali tracionando e que precisam de uma ajuda, mas não podem pagar para um mentor real, que você sabe que tem um custo aí razoável. Né? Sim, com certeza, muito legal. Thales, foi um prazer conversar com você, foi muito bom te conhecer teu projeto, já estou entusiasmado, está aqui na tela, acabando aqui eu já vou clicar, então quem quiser, estou exatamente no site que é missionbrasil.com.br, né? Mission com 2 S e N, brasil.com.br. Vale a pena baixar o aplicativo para quem quiser conhecer, tanto para a empresa quanto para quem está querendo algum trabalho extra aí. Já vou recomendar para várias pessoas, a gente está dentro de várias empresas, mentorando vários líderes, e isso pode facilitar. Às vezes tem algum líder que está precisando de alguém com alguma competência extra, já vou recomendar, o teu app vai ser super interessante. E para mim o prazer foi todo meu, William. Eu quero muito, depois a gente troca esses cartões, eu quero muito conversar mais. Foi um prazer enorme poder contar um pouquinho da minha história, da história do Mission, e dividir esses momentos de conquista e também as dificuldades que a gente passa. E é muito bom conversar com outro empreendedor que quando você conta e fala, cara, é real isso aí, eu já passei por isso. Você sente que você não está sozinho, né? Exatamente, então é muito bom dividir e, cara, conte comigo, muito obrigado. Que legal. Sabe que sobre isso que você acabou de falar, tem um empreendedor que segue a gente, que ouve os nossos podcasts sempre, ele fala, Will, é muito bom ouvir o podcast. Eu não consigo estar com você toda semana para bater um papo, mas eu ouço o papo com você, com outro empreendedor, e me dá um alívio que os problemas são parecidos, eu não estou sozinho, até me arrepia quando eu falo, porque é interessante ver que são cenários diferentes, os mesmos problemas, as mesmas dores, e aquilo me dá força. Então, ouvir um podcast seu assim toda semana me ajuda para dar uma força extra. E quem está ouvindo a gente quiser deixar alguma pergunta para mim ou para o Thales, só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Thales, obrigado novamente pela participação e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.